No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Entretanto, muitas famílias ainda não experimentaram essa vida plena que só Cristo oferece. Isso acontece pela falta de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Em maio de 2020, no mês da família, nós teremos uma grande campanha global de oração pela família, com o objetivo de clamar a Deus pelos nossos familiares e amigos e apresentar a eles o Evangelho da Graça de Deus. Durante 31 dias, vamos orar pela transformação da família, compartilhar nossa história ao lado de Jesus com nossos parentes e amigos, falar a eles do amor de Deus e convidá-los a experimentar a vida plena no lar que é fruto da salvação em Jesus. Por meio de uma parceria entre Missões Nacionais e o Ministério Internacional do Pastor Sami Tipiti, líderes de vários países do mundo já estão engajados nessa campanha extraordinária, que começa no Brasil e se espalha para as nações. Maio de 2020. Jesus transforma minha família.
morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Olá, que bom estarmos juntos nessa noite em sua casa e eu quero te convidar para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Enquanto eu vou orando, enquanto eu vou conversando aqui com você, quem está nos assistindo via YouTube, conversa conosco ali no chat, vai falando aí de onde é que você é, qual o seu nome, o seu motivo de oração, que a gente vai conversando, vai interagindo. O culto online ele tem uma característica de nós estarmos juntos, nós nos aproximarmos através da sua fala pelo chat e da nossa fala pelo vídeo. Então esteja conosco, vai falando aí de onde você é, aonde você está, aquilo que você está passando, se você quer compartilhar um motivo de oração, tá certo? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Ainda neste mês da família, esses 30 dias orando pelas famílias, muito legal a gente poder se encontrar todos os dias às 18 horas no YouTube, no canal de Missões Nacionais, e estarmos orando junto com todos os batistas brasileiros, e não só batistas, mas outras igrejas também estão convidadas e têm participado do momento de intercessão pela salvação das nossas famílias. Vamos ver o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Na minha versão, a Nova Almeida Atualizada diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Na versão internacional, a NVI, diz: mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Visita, Senhor, agora cada casa que está aberta através deste canal do YouTube, neste momento em que estamos em culto, e que o Teu doce Espírito tenha liberdade para ministrar em nossos corações. Que o testemunho dessa noite, Senhor, possa encorajar cada homem, cada mulher a orar pela sua família, a orar pelos seus filhos, pelos seus pais, seus amigos, lembrando, Pai, que a Tua palavra não volta vazia, que a Tua palavra, ela transforma vidas. A Tua palavra, ela é dinamite, ela realmente faz uma revolução em nós. A começar pela minha vida, pela minha família, eu coloco tudo em Tuas mãos e peço que Teu doce Espírito tenha liberdade de agir e ministrar em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queria conversar com você e contar uma história. Eu não sou muito boa de piada, então vou contar uma história real que eu gosto muito dessa história. Eu acho que quem gosta de romance vai gostar também. Há alguns anos atrás, um moço muito bonito, muito trabalhador, ele conheceu uma jovem no centro de Porto Alegre. Ele tinha uma miscelânea, esse termo até nem se usa mais, mas miscelânea na época era uma loja que vendia revistas, objetos ornamentais, como se fosse um armazém com uma livraria. E ao entrar na loja, a moça viu a revista e eles começaram a conversar e o rapaz, então, que era dono da loja, deu a revista para ela. Só que você sabe como é que é comerciante, né? Papo vai, papo vem, ele, mesmo sendo muito galanteador, ele acabou caindo nas graças da moça. Como não tinha o WhatsApp, eles continuaram a se ver uma vez por mês, quando ela vinha na capital, e numa dessas ela convidou ele para ir numa reunião na igreja em que ela frequentava. Em uma dessas, a moça convidou ele para visitar uma reunião de oração na igreja em que ela frequentava. A moça foi criada num lar cristão, então para ela era muito importante que ele fosse. E o rapaz foi. Você sabe que quando uma mulher quer uma coisa, ela consegue, se ela for com jeitinho, e com certeza ela teve uma inspiração vinda de Deus para convidá-lo. E ele foi. E lá, quando ele assistiu esse encontro, ele foi tremendamente impactado com a palavra de Deus. Ele foi transformado, ele foi mexido por dentro. Esse rapaz ele teve uma infância muito difícil, tinha um histórico de abandono e coisas que até hoje nem eu sei. Mas o que eu sei, que realmente é relevante contar nessa história, é que ele entregou a vida dele verdadeiramente para Jesus. Este casal, eles vieram a se casar. Tiveram 3 lindos filhos, sendo que o jovem já tinha um filho vindo na sua vida adulta. Então, eles passaram a ter 4 filhos e ainda depois adotaram mais uma menina, passando então a ter 5 filhos. Mas essa história, ela não termina aí. Este homem, ele se transformou num pastor, ele aceitou o chamado de Deus e ele virou um homem de Deus, missionário, que viajou por muitos lugares, plantou igrejas em muitos lugares, passou pela vida de muitas pessoas, impactou muito com sua pregação. A pregação que vinha de Jesus, a palavra que transforma. E também ele teve a oportunidade de fundar orfanatos. Enfim, ele foi um homem que marcou no seu tempo a história de muitas pessoas. Ele foi um homem que amou intensamente, ele foi um homem que sofreu intensamente, mas nunca abandonou a sua fé. Eu me emociono de falar nessa história. Os filhos deste homem, na sua juventude, mesmo conhecendo Jesus, você sabe que jovem eles passam por altos e baixos, né? Teve um momento em que seus filhos se afastaram da instituição igreja, mas eles nunca se afastaram de Jesus e nunca abandonaram a sua fé. E aí, com o tempo, vieram também os netos. E este homem teve o privilégio de viver, de ver os seus netos e sempre demonstrou para os seus netos o amor por Jesus. Este homem ele partiu com uma idade avançada, ele teve o privilégio de ver muitas coisas. E hoje ele está na glória, eu creio nisso. Este homem, essa história é do meu avô.
É uma história que impacta muito a minha vida e eu tenho certeza de também dos meus primos, dos meus pais, dos meus tios, porque é a história de um homem que nunca desistiu de orar pela sua família. É a história de um homem que deu a sua vida por Jesus, pela obra, pelo reino de Deus. E é a história de um homem que cada vez que eu chegava na sua casa, mesmo eu estando distante de conhecer quem era Jesus, de nem ter tido uma experiência com ele, eu podia testemunhar o amor que ele tinha por Jesus. Eu me recordo quando eu ia na casa do meu avô no final da tarde, ele estava sentado na sala de estar com a Bíblia aberta. E quem passava na rua, ele já com avançada idade, visualizava o seu Júlio Cabral lá degustando da palavra de Deus no final da tarde, ou de manhã cedo. Ou em alguns momentos a gente batia na porta e queria saber onde está o meu avô. Estava no quarto com propósito de oração, orando e jejuando. E eu tenho certeza que se hoje os seus filhos, os seus netos e também os seus bisnetos conhecem Jesus, isso é fruto de oração de um homem que sabe que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Quero te convidar então para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Depois, com calma, eu gostaria que você lesse também os outros versículos. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter maior prazer em compartilhar a palavra do Senhor com você e explicar para que você possa compreender melhor o que diz a palavra do Senhor, tá bom? Mas diz assim no versículo 5 até o 6. Não adore essas coisas, nem preste cultos a ela, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. De novo eu vou ler. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembra que eu estava falando daquele homem que se apaixonou por aquela moça que levou ele para a igreja? Eu cresci ouvindo a história. Minha avó me contava muitas vezes que o dia que meu avô conheceu Jesus, ele tinha uma carteira de cigarro no bolso. E quando ele ouviu a palavra do Senhor naquele culto, ele foi até lá e ele entregou a vida dele para Jesus e ele deixou lá no altar a carteira de cigarro e ele realmente compreendeu, ele realmente teve uma transformação genuína. Às vezes a gente ouve falar de Jesus, às vezes a gente cresceu com uma cultura de alguém que respeita a religião, respeita a existência de alguém superior a nós. Mas todos nós, inclusive eu, todos nós precisamos passar por uma experiência com Deus. Precisamos ser certificados de que Ele realmente existe em nós. Precisamos compreender que a resposta não está em nós. Não depende de nós. Esse período pandêmico, ele é muito interessante, porque as pessoas conseguiram compreender que nada está no seu controle, nada está no nosso controle, não depende de nós, não existe segurança em nós. Você pode ter uma estabilidade sendo concursado, você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 diplomas. Nada disso vai te dar estabilidade neste momento, nada disso vai te trazer segurança. Você não está livre de pegar o Covid-19, assim como eu também não estou livre. Eu tenho acompanhado nas notícias, eu tenho certeza que você também tem acompanhado, pessoas que muitas vezes estão na sua casa resguardadas que também vieram a contrair a Covid-19, ou seja, ninguém está livre de passar por isso. Porém, a nossa segurança está no Senhor. A nossa paz está no Senhor. Compreender que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas faz toda a diferença para que a gente possa passar por um período como esse, sabendo que Ele em todo tempo nos sustenta,
sabendo que Ele cuida da nossa família. De repente você vai dizer assim, mas missionária, a empresa que eu trabalhava fechou. Missionária, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu quero dizer o seguinte, nem eu sei. Eu também não sei. Eu também não sei como será o dia de amanhã. Mas certamente o rei Josafá também não sabia. O rei Josafá diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim, que Josafá, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele se pôs a buscar o Senhor. E essa é a diferença. Eu e você podemos sim passar por uma situação de medo, de angústia em determinado momento, só que nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós sabemos o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que cuida da nossa família, o Deus que não desampara, o Deus que sabe que o Brasil, o mundo, precisava dessa brecada, sabe? Desse momento de parada para olhar que existe algo superior a Ele. Que a força não está no nosso braço. Essa é a diferença. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa identidade vem do Senhor. Eu preciso entender que eu sou filho ou eu sou filha amada do Senhor. Eu vejo muito, eu leio muito a respeito de autoconhecimento, de autoestima, e vejo algumas vertentes dizendo que você precisa se conhecer, que você precisa se amar e que importa aquilo que você quer. E aí é que eu discordo. Porque uma vez que você conhece Jesus, uma vez que você lê a palavra de Deus, você realmente se encontra. Você realmente consegue colocar aquela pecinha que faltava na engrenagem para que as coisas comecem a girar de uma forma diferente. E aí você compreende que tudo começa nele e tudo é para ele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Nós não viemos a este mundo a passeio. Há um propósito para a minha vida, há um propósito para a sua vida, há um propósito para a vida da sua família. E nós não podemos olhar para isso como algo passageiro. A nossa vida não pode ser simplesmente uma passagem na Terra sem deixar legado. E essa pandemia vem nos fazer pensar nisso. Nem de nós vai ser igual depois que voltarmos a viver novamente em comunhão, a vivermos novamente em comunidade. Pelo menos esse é o meu desejo, que nós não venhamos a ser mais iguais. Que cada um de nós possa entender o valor de um abraço, que cada um de nós possa entender o quanto é importante termos liberdade para estarmos juntos, valorizar, estar junto. A sua família precisa de você. A sua família precisa de um sacerdote no lar. Ela realmente precisa de um homem que ore, um homem que chore pelos seus filhos, pela sua esposa. A sua família precisa de uma mulher de oração, alguém que seja apaixonado pelos seus filhos, pelo seu marido, mas principalmente por Deus. Alguém que não desista, alguém que não desista. Todos nós precisamos de alguém que ore por nós. Eu posso orar por você neste momento, mas eu creio que quando você entender a importância da sua oração diante de Deus, e que o poder não está em mim ou em você que ora, mas sim nele que ouve a nossa oração, a sua casa vai ser impactada. A minha vida foi impactada porque Deus teve misericórdia de mim, alguém orou por mim. Eu era uma pessoa extremamente distante de Deus, o meu coração era extremamente distante de Deus. Embora eu conhecesse de uma forma religiosa, com tradições, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu não vivia o Evangelho como um todo. E ainda tenho lutas como todas as pessoas, e ainda tenho aprendido dia após dia. Sou uma discípula de Jesus, dia após dia, lutando contra o pecado. E creio que muitas coisas eu fui curada, e ainda tem coisas para ser curada. Mas eu fico pensando na minha vida lá atrás. Uma pessoa que tinha dificuldade para se relacionar com as outras pessoas, uma pessoa que tinha dificuldade para lidar com o seu próprio temperamento, que não tinha domínio próprio, uma pessoa que não conseguia olhar para o outro com a compaixão que hoje eu tenho. E tudo isso foi transformação de Deus na minha vida. Eu passei a ter dentro de mim algo diferente. E esse algo diferente é Jesus. Ele gerou na minha vida
um amor que excede todo entendimento. Se hoje eu tenho compaixão, essa compaixão vem de Jesus. Se hoje eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, é porque esse amor vem de Jesus. Se hoje eu consigo olhar para o meu filho, para o meu marido, para minha filha, com um olhar diferente, é porque eu conheci Jesus. E é isso que nós precisamos, que Jesus entre na nossa casa. Para que Ele entre na sua casa, é necessário que você abra a porta. E alguém precisa abrir essa porta. Quando nós falamos em Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, nós estamos falando de uma guerra espiritual muito grande contra as trevas. Ninguém consegue orar pela sua família sem travar uma guerra, uma batalha contra as trevas. Porque todos nós, uma vez que não conhecemos Jesus, estamos cativos, estamos presos nos planos do inimigo, de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é que Ele quer dar para a sua família. Mas nós precisamos compreender que guerra contra as trevas é necessário oração, é necessário jejum, é necessário leitura da palavra. Quem vai pagar esse preço? Quem vai orar pela sua família? Eu me disponho a orar pela minha família, eu me disponho a orar pela sua família. Você está disposto a pagar o preço? Sabe que é bem interessante que há um tempo atrás nós dizíamos que nós não tínhamos tempo, né? Tempo, que é uma riqueza tão preciosa, era um problema muito sério. Nós colocávamos diante de Deus, poxa Deus, eu queria ter mais tempo para ter intimidade contigo, eu queria ter mais tempo para apreciar a tua palavra, para estudar a tua palavra, para orar, para jejuar. Eu fico imaginando agora Deus olhando para nós e pensando, meu filho, agora tu tem tempo. Agora tu pode orar, agora tu pode ter tempo comigo, tu pode apreciar a minha palavra, tu pode te aprofundar na minha palavra. O que tu tem feito com o teu tempo, meu filho? Eu fico me perguntando, eu fico olhando para a palavra e muitas vezes o Espírito Santo fica me cutucando. O que tu tem feito com o teu tempo, Cris? O que tu tem feito? Tu tem discipulado teu filho na tua casa? Tu tem tido tempo para conversar comigo, para me buscar? Nosso país é um país que ele blasfema muito contra a existência de Deus. O nosso país é um país que muitas vezes se acha superior a muitos países. O nosso estado passa por isso. A nossa nação precisa se converter ao Evangelho. O mundo precisa se converter ao Evangelho. Mas tudo isso começa na minha casa, na sua casa. Nós precisamos realmente ter o nosso coração totalmente submisso à vontade de Deus, totalmente submisso à vontade do Senhor. Os nossos pensamentos precisam estar no Senhor, para que eu e você possamos viver aquilo que a minha família paterna viveu, e eu ainda busco este lado na minha família materna, e eu creio que muitos de nós ainda têm passado por isso dentro das suas casas. Eu preciso me dedicar em oração, eu preciso guerrear. E a minha guerra não é com armas físicas, a minha guerra é com armas espirituais. As armas espirituais que só podem se revestir aquele que conhece Jesus. Nós precisamos ajustar nossa armadura, precisamos ir para o nosso quartinho de guerra, dobrar o nosso joelho. Tá aí, ó. Quem não viu ainda o filme Quarto de Guerra, aproveita esse período de estar em casa e assiste Quarto de Guerra, um filme fantástico. Tira um tempo lá no seu quarto em secreto, busca o Senhor. Senhor, salva minha família, em nome de Jesus, faz a diferença na minha casa, alcança a vida do meu marido, alcança a vida da minha esposa. Eu sei muito bem o que é ser perseguido, eu sei muito bem o que é perseguir. Talvez você esteja na situação que eu estive há um tempo atrás. Eu persegui minha família toda se converteu e eu dentro de casa não fui nem no batismo deles. O dia que eles desceram as águas eu estava muito longe com o meu pensamento de algo tão profundo e tão bonito no mundo espiritual. Havia festa no céu e eu não participei dessa festa. Eu estava longe, eu estava em rebelião contra o reino de Deus, eu estava em pecado. Compreende isso? Eu sei muito bem o que é você que está em casa
anunciar o amor de Jesus, orar pelos seus filhos e muitas vezes as pessoas dizerem assim: nossa, tá indo lá para a igreja? Já vai orar? Já vai conectar agora para assistir o culto de novo? Mas tu já não assistiu ao grupo de oração ontem, agora vai orar de novo? Porque eu era essa voz. Há pouco tempo atrás eu era essa voz. Só que eu quero dizer uma coisa para você que talvez esteja me escutando do quarto, ou talvez esteja me escutando de trás de uma parede. Eu já estive atrás dessa parede e eu sei que a palavra de Deus está entrando no teu coração agora. Então não perde tempo, não perde tempo, porque talvez amanhã não haja. Então o hoje existe, mas talvez você não tenha um amanhã. Então, antes de você se preocupar com a pandemia, se preocupe com a sua vida eterna. Porque a Bíblia diz que Jesus ele não precisa provar que ele nos ama, nos tirando do que nós vamos passar, das aflições deste mundo, dos males deste mundo. Sabe por quê? Porque ele já demonstrou o seu amor quando ele enviou Jesus para morrer por nós pecadores. E agora quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê. Então você que está aí ouvindo a palavra lá do seu quarto, talvez do banheiro, enquanto a sua mãe, sua tia, sua avó está ouvindo aí o culto online, é para você essa palavra. É para você que está nos escutando à distância, talvez esteja na cozinha fazendo chimarrão, é para você essa palavra. Para você que está fingindo que não está ouvindo, é para você. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e que ele sim, ele tem um plano especial para a tua vida. Então mesmo que você esteja disfarçando, eu quero te convidar a se render ao Senhor, porque você ama o Senhor. Eu já estive nesse lado da guerra de braço. Vou dizer para você que é perda de tempo. Não perde tempo, não. Não perde tempo, porque tem alguém que te ama, que está orando pela sua vida. Então, meu querido, minha querida, lembre-se disso, que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele controla a nossa vida, nós experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4:7. Então não tenha medo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Cristo ele é muito maior do que todas as coisas e Ele está no nosso lado e Ele vai lutar em nosso favor. Então, entrega a tua vida a Jesus. Faz isso agora. Daí do banheiro, do quarto, da sala, de onde você estiver. Tá certo? Não temas, Ele te ama e Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam o seu mandamento. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro para que toda a minha geração, que se depender de mim, eu vou anunciar o Evangelho enquanto eu viver. Eu oro para que toda a minha geração, a geração dos meus filhos, dos meus netos, meus tataranetos, todos eles conheçam Jesus. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar aí por muito tempo na internet. Quem sabe um dia os meus netos, meus bisnetos possam ouvir essa palavra. Mas a minha oração é que a sua família seja alcançada. Nós estamos numa batalha, não contra essa pandemia. A pandemia vai passar, mas nós estamos numa batalha espiritual. Nós precisamos colocar nossa casa em ordem. E hoje é o dia de você colocar a sua casa em ordem. Então daí onde você está, dobre o seu joelho e vamos orar. A minha família paterna foi alcançada pela oração do meu avô. A minha família paterna, eu tenho primos que são pastores, bênção do Senhor, líderes, são homens e mulheres de Deus. Ainda tem alguns em processo, mas eu já, pelos atos, pelos frutos, a gente vê que o Senhor já está fazendo a obra na vida deles. E eu tenho certeza que também vai ser alcançada a sua família, porque tem um homem, tem uma mulher que ora. Amém? Estende a tua mão aí sobre a sua casa, daí de onde você está, dobre o seu joelho e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, visita agora a nossa casa. Nós guerreamos contra as trevas e declaramos que o nosso filho, a nossa filha, o nosso marido, aquele nosso tio, aqueles nossos pais que ainda não te conhecem, Jesus, nós declaramos a tua salvação, a toda a nossa ascendência, nossa descendência.
Nós oramos abençoando, Senhor, para que a nossa geração te conheça de uma forma sobrenatural. Não só te conheçam, mas sejam comprometidos com a tua palavra, que te sirvam de todo o coração, Senhor. Eu oro pela vida do Davi, eu oro pela vida da Alice, pelos seus filhos, pelos meus netos, pelos seus netos, Pai. Oro, Pai, para que até 1000 gerações até a tua volta, que a minha geração te sirva de todo o coração e que faça diferença por onde andar. Eu oro, Senhor, para aqueles irmãos que estão agora participando no chat, que estão colocando o nome de seus familiares, que sejam alcançados pelo Senhor, Pai. Eu creio, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, transbordar na casa daqueles que te recebem nessa noite através da transmissão deste culto online, Pai. Em nome de Jesus, que até que o Senhor volte, nós possamos nos reunir como igreja, seja presencialmente, seja de forma virtual, mas que todos nós possamos permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família. E você que nos assiste, você que ficou atrás da porta, ou talvez ficou na cozinha, eu sei que você ouviu a palavra, tá? Eu vou deixar aqui, ó, no chat, o nosso contato no WhatsApp. Você pega e você manda uma mensagem. Você pode mandar mensagem assim, ó, missionária, eu tava lá atrás da porta e não precisa contar pra ninguém, não. Só dizer assim, missionária, eu tava lá atrás da porta, agora tu vai me explicar esse negócio. Manda uma mensagem que eu entro em contato com você. Eu faço questão de contar pra você a minha história e também de orar pela sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Um grande abraço.